Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui novamente para conversarmos mais um pouquinho sobre a Revista Espírita. Hoje nós vamos ver 3 artigos do segundo trimestre do ano de 1862. Esse trimestre tem 30 artigos, então a gente sempre convida as pessoas a baixarem a Revista Espírita no computador, no celular, porque ela tem um manancial de instrução muito grande. Então, para que todos possam aproveitar. Então, vamos começar. Então, artigos utilizados nas obras básicas. Então, o artigo Exéquias, do senhor Sanson, de maio de 1862, Kardec colocou no Céu e Inferno, segunda parte, exemplos, capítulo 2, Espíritos Felizes, Sanson. Da mesma forma, o artigo Conversas Familiares de Além Túmulo, senhor Sanson, Kardec colocou no mesmo artigo, no livro Céu e Inferno. Nós vimos dos Espíritos Felizes, quando estudamos o Céu e Inferno, nós vimos esse espírito de Sanson. Então, o primeiro artigo que nós vamos ver é intitulado Os Dois Voltaires. Vocês lembram, lá no início, que a gente estava vendo a Revista Espírita, de um dia que teve uma comunicação de Voltaire e de um imperador alemão chamado Frederico. Então, Voltaire, ele influenciou todo o movimento político, principalmente revolucionário, do mundo, principalmente ali da Europa, né, França, onde ele esteve, ele foi bastante importante para todo mundo. Mas é importante nós percebermos que, algumas vezes, a glória aqui na Terra não corresponde à missão que tínhamos. Algumas vezes a nossa missão é muito mais importante do que buscar os holofotes, a ser adorado, ser seguido, né? Então, é isso que o Voltaire, na primeira comunicação que ele deu junto com o Frederico, ele já falava isso, né? Que ao chegar no plano espiritual, ele viu que com o potencial que ele tinha de fazer o bem, ele podia ter feito muito melhor do que ele fez. Então, isso mais ou menos o que ele vem falar agora. Então, essa comunicação dele, vamos ver agora. Então, ele fala o seguinte: sou eu mesmo, mas não aquele espírito zombador e cáustico de outrora, o reizinho do século XVIII, que dominava pelo pensamento e pelo gênio a tantos soberanos. Hoje, já não tem nos lábios aquele sorriso mordaz que fazia tremer os inimigos e os próprios amigos. Meu cinismo desapareceu ante a revelação das grandes coisas que eu queria tocar e que não conheci senão no além-túmulo. Pobres cérebros, demasiado estreitos para conter tantas maravilhas. Humanos, calai-vos, humilhai-vos diante do poder supremo. Admirai e contemplai. É o que podeis fazer. Como quereis aprofundar Deus e o seu grande trabalho? Malgrado todos os recursos, a vossa razão não se aniquila ante o átomo e o grão de areia que ela não pode definir? Empreguei minha vida a procurar a conhecer a Deus e a seu princípio. Minha razão se debilitou e cheguei a negar não a Deus, mas a sua glória, o seu poder e a sua grandeza. Celeste intuição me dizia que rejeitasse tal erro, mas eu não escutava e me fiz apóstolo de uma doutrina enganadora. Então, o que é essa celeste intuição? Um espírito assim já
bastante evoluído no tocante à inteligência, e com uma missão que ele tinha para desenvolver de liberdade mesmo na Europa, com certeza ele tinha espírito protetor e outros espíritos ajudando na sua missão, que procuravam intuí-lo, né? Tanto em vigília quanto no sono. Mas muitas vezes isso acontece conosco também. Nós somos intuídos a voltar para o caminho planejado, mas numa zona de conforto que algumas vezes estamos, nós não queremos deixar o que achamos importante. E muitas vezes o que achamos importante pode ser importante aqui como encarnados, mas como espíritos que somos, teria pouca importância. Isso que ele vai falar aqui. Sabeis por quê? Porque no tumulto e na confusão de meus pensamentos, que se entrechocavam incessantemente, eu só vi uma coisa: meu nome gravado no frontão do templo da memória das nações. Então, não sei se vocês já analisaram a vida de vocês da seguinte forma: a maioria dos nossos erros, principalmente a minha vida foi assim, os erros mais graves que eu cometi, eu fui levado pelo orgulho e pela vaidade. Então, o orgulho e a vaidade, são emoções que nos levam a caminhos muito tortuosos. Então, o que ele falou ali? Olha, no íntimo, ele sabia que ele tinha que fazer diferente, mas ele estava mais preocupado, estava mais procurando a glória entre as nações do que o desenvolvimento do seu próprio espírito. Ele continua: só vi a glória que me prometia essa juventude universal, que me cercava e parecia saborear com suavidade e delícia a quintessência da doutrina que eu ensinava. Então, aquele monte de jovem que ele está falando aí, que via nele um ídolo, idolatravam, e isso deixava ele assim, perdido, né? Na vaidade, no orgulho, no amor próprio, mas não naquele amor próprio de se amar, no amor próprio fruto do orgulho. Entretanto, impelido, não sei por que remorso de minha consciência, quis parar, mas era muito tarde. Como toda utopia, todo sistema que abraçamos nos arrasta. A princípio, segue a torrente, depois nos arrasta e nos quebra. Tão rápida e violenta é por vezes a sua queda. Crede-me, vós que estáis aí em busca da verdade. Encontrar-lhe-eis quando tiverdes expulsado do coração o amor aos europeus. Então, eu fui procurar no dicionário, eu tinha uma visão que europeus sempre era, vamos dizer, uma moeda comum, assim, não tem nada disso. O europeu é uma lâmina de latão que imita o ouro. Então, significa aparências enganosas e falsos brilhos. Então, é buscar o falso brilho aqui na Terra. Então, vamos voltar. Crede-me vós que estáis em busca da verdade. Encontrá-la-eis quando tiverdes expulsado do coração o amor aos europeus. Que um tolo amor próprio e um orgulhoso ridículo fazer brilhar os vossos olhos. Não temais na nova via por onde marchais combater o erro e o abater, quando se erguer à vossa frente. Não é uma monstruosidade exaltar uma mentira contra a qual ninguém ousa defender-se, porque fizemos discípulos que ultrapassaram nossas crenças? Como vede, meus amigos, o Voltaire de hoje não é mais aquele do século XVIII. Sou mais cristão, porque aqui venho fazer-vos esquecer minha glória e vos lembrar o que fui na juventude e o que amava na infância.
Oh, como eu gostaria de me perder no mundo do pensamento. Minha imaginação ardente e viva percorria os vales da Ásia atrás daquele que chamais o Redentor. Eu gostava de percorrer os caminhos que ele havia percorrido. E como me parecia grande e sublime esse Cristo em meio à multidão. Julgava ouvir a sua voz poderosa instruindo os povos da Galileia, das margens do lago de Tiberíades e da Judéia. Mais tarde, nas minhas noites de insônia, quantas vezes me ergui para abrir uma velha Bíblia e reler suas páginas. Então, minha fronte se inclinava diante da cruz, esse sinal eterno da redenção que une a terra ao céu, a criatura ao Criador. Quantas vezes admirei esse poder de Deus, por assim dizer, se subdividindo e cuja centelha se encarna para fazer-se tão pequena, vindo render a alma no Calvário em expiação. Vítima augusta, cuja divindade eu negava e que, no entanto, me fez dizer: teu Deus que tu traíste, teu Deus que tu blasfemas, para ti, para o universo, morreu nesses lugares. Sofro, mas expio a resistência que opus a Deus. Eu tinha a missão de instruir e esclarecer. A princípio eu fiz, mas o meu facho se me extinguiu nas mãos na hora marcada para a luz. Felizes filhos do século XIX e do século XX, a vós é dado ver luzir o facho da verdade. Fazei que vossos olhos vejam bem a sua luz, porquanto para vós ela terá radiações, os celestes e sua claridade, terá radiações celestes e sua claridade será divina. Então, gente, a gente não está falando de missões igual a de Voltaire, mas mesmo dentro das nossas, dos nossos planejamentos, muitas vezes nós temos que verificar o que o Kardec colocou no começo de outubro de 62 na Revista Espírita, que é o artigo Ponto de Vista, que depois ele levou para o livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2º. Porque o conhecimento que nós temos da doutrina espírita, ele necessariamente tem que mudar a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de ver a vida, a nossa forma de analisar os problemas que aparecem em nossa vida. Porque com a certeza que temos da reencarnação, nós, principalmente, eu estou falando mais para mim, pode ser que vocês já passaram por isso. Muitas vezes eu dou muita importância para problemas materiais que na eternidade de nada valem. Então, essa vida é um pontinho nos milhares de vidas que a gente já teve e sei lá quantos milhares que a gente ainda vai ter. Então, é importante nós sempre pensarmos nisso. Será que o ponto de vista que eu estou tendo dentro da minha vida, ele está de acordo com o conhecimento espírita que eu tenho? É esse o foco que eu tenho que fazer. Porque se mesmo com todo esse conhecimento espírita, nós continuarmos a viver como vivíamos antes de conhecer o espiritismo, eu não sei o quanto o espiritismo está mexendo com a nossa vida. Então, é preciso pensar nisso. Então, Voltaire, ele teve lampejos muito fortes pelas suas intuições, que aquele caminho que ele estava percorrendo da glória terrestre não seria o melhor, mas teve dificuldade de sair dele. Então, Santo Agostinho fala:
Filhos, deixei que em meu lugar falasse um dos vossos grandes filósofos, principal chefe do erro. Então, Santo Agostinho ia comunicar e deixou que Voltaire falasse. Quis que ele viesse dizer-vos onde está a luz. Que vos parece? Todos virão repetivos. Não há sabedoria sem amor nem caridade. E dizei-me, qual a doutrina mais suave para ensinar, senão o Espiritismo? Nunca vos repetiria demasiadamente. O amor e a caridade são as duas virtudes supremas. Como diz Voltaire, unem a criatura ao Criador. Ó, que mistério, que laço sublime! Vermezinho, verme da terra, que pode tornar-se tão poderoso que a sua glória alcançará o trono eterno. Um eclesiástico nos enviou... Ah, não. Então, vamos só acabar esse artigo aqui. A gente vê, então, que toda a inteligência que a gente pode ter, ela precisa estar aliada com o sentimento para provocar a sabedoria. Porque se a pessoa só tiver inteligência e não tiver bondade no coração, não fazer a caridade, aquela inteligência passa a ser até perigosa para ela. Porque uma pessoa de menor inteligência vai poder influenciar muito pouco as outras pessoas. Mas uma pessoa de grande inteligência, ela pode influenciar muitos. Então, a gente sempre está discutindo, por exemplo, tem muitas pessoas bastante eminentes, assim, que são materialistas. Eles acham que tudo acaba com a morte. Nós já vimos que tem muitos ateus, por exemplo, que chegam no plano espiritual até melhor do que os religiosos. Por quê? Porque, apesar de não acreditar no prosseguimento do espírito após a morte, eles fizeram o bem. E o bem que eles fizeram teve maior peso, porque eles não esperavam nada de volta dele. Mas, ao levar isso a outras pessoas, até muitas vezes incentivando as pessoas a crer da mesma forma, ele pode levar pessoas que não têm condições iguais a dele de no momento de dor, por exemplo, não fazer uma besteira por não acreditar no prosseguimento da alma. Então, numa situação dessa, uma pessoa de maior inteligência pode assumir muitos compromissos, porque é uma pessoa que ela vai ser seguida por muitas outras. Então, é esse o grande problema de quando nós temos muita inteligência, mas ainda não juntamos o amor, a caridade, os sentimentos junto com ela. Agora nós vamos fazer um outro artigo, que está em fevereiro de 1862. O espiritismo é provado por milagres? Então, Kardec escreve assim: um eclesiástico nos enviou a seguinte pergunta: todos os que receberam a missão de ensinar a verdade aos homens provaram-na por meio de milagres. Por quais milagres provais a verdade de vosso ensinamento? Que sinais dais? Ele está falando, né? Então, Kardec começa. Não é a primeira vez que dirigem essa pergunta, seja nós, seja outros espíritas. Parece que emprestam grande importância e que sua solução depende da sentença que deve condenar ou absolver o espiritismo. Confessamos humildemente que não temos milagre, por menor que seja, a oferecer. Dizemos mais: o espiritismo não se apoia em nenhum fato miraculoso. Seus adeptos não fizeram, nem têm a pretensão de fazer qualquer milagre. Não se julgam suficientemente dignos para que, a sua voz, Deus mude a ordem eterna das coisas.
O Espiritismo constata um fato material, o da manifestação das almas ou espíritos. Tal fato é real? Sim ou não? Eis a questão. Ora, admitindo esse fato como verdadeiro, nada há de miraculoso. Como as visões, aparições e outras manifestações ocorreram em todos os tempos, aquelas de outrora passaram por sobrenaturais. Essas manifestações atualmente, observadas com mais cuidado do que na antiguidade, principalmente com auxílio de investigações minuciosas, quanto as que são feitas nos estudos científicos, têm como consequência provar de maneira irrecusável a existência de um princípio inteligente fora da matéria, sua sobrevivência ao corpo, sua individualidade após a morte, sua imortalidade e seu futuro, feliz ou infeliz. Por conseguinte, provar a base de todas as religiões. Se a verdade só fosse provada por milagres, poderíamos perguntar por que os sacerdotes do Egito, que estavam em erro, reproduziam diante do faraó os prodígios de Moisés? Por que Apolônio de Tiana, que nós vamos ver sobre ele lá no 4º trimestre, que era pagão, curava pelo toque, restituía a vista aos cegos e via o que se passava à distância? Então, Kardec está colocando de forma bem clara que o Espiritismo não faz milagres, né? Que o milagre, como derrogação da lei de Deus, não existe. Porque Deus, ao criar sua lei, a criou perfeita. Então, por que ele ia derrogar? A turma fala para mostrar o seu poder. As religiões falam. Mas o seu poder é justamente pela perfeição das leis e não pela sua derrogação. O que acontece é que ele vai falar agora é que os milagres são coisas inexplicáveis, mas a partir do momento em que a ciência descobre a razão daqueles fatos, estão dentro da ordem natural das coisas, deixa de ser milagre. Então ele fala o seguinte, aos olhos do selvagem da América, Cristóvão Colombo não passava por um sobre-humano por haver previsto um eclipse. Então, Cristóvão Colombo previu um eclipse, então todo mundo falava, ele é Deus, como que ele podia prever isso, não é? Da mesma forma, aquele bandeirante que um dia os índios não queriam mostrar onde estavam as esmeraldas, me parece, e ele colocou fogo no aguardente, falando o seguinte, se vocês não mostrarem, nós vamos colocar fogo em todos os rios. Então, o desconhecimento de uma lei natural não mostra que um fato ocorrido desconhecido por nós seja milagre. Então, é importante a gente divulgar bastante isso, porque aí fora eles acham que o Espiritismo trabalha com o sobrenatural, e não trabalha. Você vê até nas coisas mais corriqueiras. Quando a gente está assistindo um jogo de futebol, um jogador bate na bola e ela sai numa direção que ela não poderia ir por qualquer fator, o que as pessoas falam? E aí ela entra no gol? Foi um gol espírita, não é? Você já deve ter ouvido bastante falar isso. Mas nós, dentro do Espiritismo, só trabalhamos com fatos da natureza, naturais, e nunca com milagres. Então, continua Kardec. Provando o movimento da Terra pelas leis da natureza, Galileu não estava mais certo dos que pretendiam, por uma derrogação dessas mesmas leis, ele precisara deter o Sol. Tem na Bíblia lá, né? Aquela passagem nem lembro como chamava a pessoa, que deteve o movimento do Sol. Que é coisa impossível. Isso sim seria contra a natureza. E sobrenatural, né? Dizemos que Deus é maior pela imutabilidade de suas leis do que pela sua abrogação. Há duas coisas no Espiritismo: o fato da existência dos espíritos e suas manifestações e a doutrina daí resultante.
O primeiro ponto não pode ser posto em dúvida, senão pelos que não viram ou não quiseram ver. Quanto ao segundo, a questão de saber se a doutrina é justa ou falsa é uma questão de apreciação. Em resumo, para se estabelecer, o Espiritismo não reivindica a ação de nenhum milagre, não quer mudar em nada a ordem das coisas. Procurou e encontrou a causa de certos fenômenos indevidamente reputados de sobrenaturais. Em vez de apoiar-se no sobrenatural, repudia por conta própria. Dirige-se ao coração e à razão. A lógica lhe abriu o caminho. A lógica o conduzirá ao porto seguro. Deixemos agora que falem os espíritos. Apresentada a questão acima, eis algumas das respostas recebidas por meio de diversos médiuns. Então, veio o espírito Lázaro. Venho falar-vos da realidade da doutrina espírita e contrapô-la aos milagres, cuja ausência parece servir de arma aos seus detratores. Necessário nos primeiros tempos da humanidade, com vistas a chocar os espíritos que importava submeter, quase todos os milagres hoje são explicados pelas descobertas das ciências físicas e de outras ciências. Então, tudo tinha uma finalidade. Por quê? O povo queria sinais. Então, se Jesus não apresentasse sinais, por exemplo, ninguém ia falar que ele era o Messias. E assim Moisés perante o faraó, e assim José lá perante os faraós do Egito também. Então, eles tinham que mostrar esses sinais, porque só assim o povo daquela época os teria como enviados de Deus. Então, vamos voltar um pouquinho. Portanto, quase todos os milagres são hoje explicados pelas descobertas das ciências físicas e de outras ciências, tornando-se inúteis agora, e até perigosos, porque suas manifestações só despertarão incredulidade ou zombaria. Enfim, chegou o reino da inteligência, não ainda sua expressão triunfante, mas nas suas tendências, porque na expressão triunfante, o reino da inteligência vai ter que se aliar ao reino da caridade. Que quereis, ele falou, ver novamente as varinhas transformadas em serpentes? Os enfermos se erguerem e os pães se multiplicarem? Não, não vereis isso. Mas vereis os incrédulos se enternecerem e dobrarem os joelhos diante do altar. Esse milagre vale bem o da água ao brotar do rochedo. Vereis o homem desolado, vergando ao preço da desgraça, deixar de lado a pistola carregada, exclamar, meu Deus, sede bendito, porque a vossa bondade eleva minhas provas ao nível de amor que vos devo. Enfim, por toda parte, vós que bateis os fatos com os textos e o espírito com a letra, vereis a luminosa verdade estabelecer-se sobre as ruínas dos vossos mistérios apodrecidos. Então, ele está falando assim, ó, com o conhecimento espírita, nós temos condições de saber qual a razão da dor que nos chega nessa vida, não é? Nós temos condição de saber que Deus não castiga, que as dores que nos chegam, ou nós pedimos para passá-las para se tornar melhores, ou nós demos causa, trilhando pelo caminho fora da lei de Deus. Então, isso faz com que nós e todos que conhecem o Espiritismo tenham mais consolo diante da dor, de perceber que não há injustiça na dor. Isso que ele está falando ali. Aí um outro espírito chamado Baluse, ele fala assim, mas hoje necessitais de milagres? Tudo se transformou à vossa volta. A ciência, a filosofia, a indústria desenvolveram tudo quanto vos cerca. E pensais que nós, os espíritos, não tenhamos participado
de nenhum modo dessas modificações profundas? Estudando, comentando, aprendeis e meditais melhor. Os milagres não são mais do vosso tempo, e deveis elevar-vos acima dos preconceitos que vos ficaram na memória, como tradições. Nós vos daremos a verdade e sempre o nosso concurso. Nós vos esclareceremos a fim de vos tornardes melhores e fortes. Crede e amai, e o milagre procurado haverá de produzir-se em vós. Conhecendo e compreendendo melhor o objetivo dessa vida, sereis transformados sem fenomenologia física, ou seja, pelo próprio esforço da pessoa no procurar cada dia ser um pouco melhor, incorporando o Evangelho de Jesus na sua vida, ela vai vendo produzir o milagre do bem-estar moral, né? De perceber, olha, como eu estou melhorando. E quando a gente começa a colocar em prática o ensinamento e ver como é bom ser bom, como é bom ser bom, dificilmente não, nós não voltamos a errar mais naquele aspecto, porque o nosso problema maior é de ignorância, que nós não aprendemos ainda o quanto é bom ser bom, porque a pessoa que já consegue ser bom em uma área, ela vai ter como consequências, né, daqueles seus atos, a felicidade. Então, ela vai perceber, nossa, esse caminho da bondade é um caminho que eu nunca devo mais sair. E aí ela ganha força para isso. Aí é um milagre dentro da vida dela. E aí também, um outro item, os mártires do Espiritismo, de abril de 1862. A respeito da questão dos milagres do Espiritismo, também nos propuseram essa pergunta. Os mártires selaram com o próprio sangue a verdade do cristianismo. Onde estão os mártires do Espiritismo? Então, nos primeiros 300 anos, todos os cristãos foram levados à morte, não é? Pelas feras, nos circos romanos. Então, as pessoas mandaram essa pergunta: onde estão os mártires do Espiritismo? Então, Kardec começa a falar. O Espiritismo nunca se colocou como rival do cristianismo, nunca, do qual declara ser filho, que combate os seus mais cruéis inimigos, o ateísmo e o materialismo. É uma filosofia que repousa sobre as bases fundamentais de toda a religião e na moral do Cristo. Se renegasse o cristianismo, ele se desmentiria e suicidaria. Então, nada da moral dentro do Espiritismo sai da moral cristã. Tudo se baseia na moral de Jesus, nada fora dela. Não ajudam a fazer mártires os que apontam os espíritas como reprovados, como párias de quem se deve fugir ao contato? Porque, graças a Deus, hoje, falar que é espírita é até um status, não é? Mas houve épocas, não muito longe de nós, algumas décadas para trás, aí, sei lá, 1930, 1940, uma pessoa que se dizia espírita, aqui no Brasil, a gente vê o que teve Carbar Schutel, que trouxe o espiritismo para o interior de São Paulo, como ele enfrentou barreiras e mais barreiras, perseguições e mais perseguições. Hoje a gente já não vê isso. Tem ainda as pessoas que falam que nós todos, quando morrermos, vamos para o inferno, mas é uma coisa assim tão fora de contexto que não nos afeta mais. Mas lá atrás afetava demais, da seguinte forma: Kardec coloca um outro artigo parecido com esse, em outubro ou novembro de 1862, que muitas pessoas estavam sendo prejudicadas em tudo. Então, se uma pessoa, por exemplo,
ela tinha um estabelecimento comercial em uma cidade, e ela passou a seguir o espiritismo a partir de Kardec, havia um movimento inteiro, principalmente religioso, para que ninguém comprasse mais lá no estabelecimento dela. Então, elas passaram a ter problemas assim de manutenção da sua família. Então, sofreram demais, principalmente no início. Hoje a gente não vê mais isso, mas naquela época foi muito forte esse movimento. Então, deixa eu só voltar. Não ajuda a fazer mártires o que aponta os espíritas como reprovados, como párias de quem se deve fugir ao contato? Os que sublevam contra eles a população ignorante a ponto de lhes tirar os meios de subsistência, esperando vencê-los pela fome em falta de boas razões? Bela vitória se o conseguissem. Mas a semente está lançada e germina em toda parte. Se for abafada num ponto, crescerá em 100 outros. Tentai, pois, ceifar a terra inteira. Deixemos, porém, que falem os espíritos encarregados de responder à questão. Então, tinha diversas comunicações, colocamos aqui de Santo Agostinho. Pedistes milagres e hoje pedis mártires. Já existe mártir do espiritismo. Entrai nas casas e vereis. Exigi perseguidos, abri, pois, o coração desses fervorosos adeptos da ideia nova, que lutam contra os preconceitos, com o mundo, muitas vezes até com a família. Como seus corações sangram e se enchem quando seus braços se estendem para abraçar um pai, uma mãe, um irmão, uma esposa, e não recebem como paga as suas carícias de seus transportes, senão sarcasmos, sorrisos de desdém e desprezo. Os mártires do espiritismo são os que, a cada passo, ouvem essas palavras insultuosas: louco, insensato, visionário, e durante muito tempo terão de suportar essas afrontas da incredulidade e outros sofrimentos ainda mais amargos. Mas a sua recompensa será bela. Porque se o Cristo mandou preparar um lugar soberbo para os mártires do cristianismo, o que prepara os mártires do espiritismo será ainda mais brilhante. Mártires do cristianismo na infância marchavam para o suplício com coragem e resignação, porque não contavam sofrer senão dias, horas e segundos de martírio, aspirando depois a morte como única barreira a transpor para viver a vida celeste. Os mártires do espiritismo não devem buscar a morte. Devem sofrer tanto tempo quanto praza a Deus deixá-los na terra. E não ousam julgar-se dignos dos puros gozos celestes, logo que deixam a vida. Oram e esperam, murmurando as palavras de paz, de amor e de perdão aos que o torturam, enquanto aguardam novas encarnações nas quais poderão resgatar suas faltas passadas. O espiritismo se elevará como um templo soberbo. No começo, os degraus serão difíceis de subir, mas transpostos os primeiros, os bons espíritos ajudarão a vencer os outros, até um lugar plano e reto que conduz a Deus. Ide, filhos, pregai o espiritismo. Pedem mártires, vós sois os primeiros que o Senhor marcou, pois sois apontados a dedos e tratados como loucos e insensatos por causa da verdade. Mas eu vou-lo digo, em breve vai chegar a hora da luz. Então não mais haverá perseguidores nem perseguidos. Serei todos irmãos, e o mesmo banquete reunirá opressores e oprimidos. Então, se nessa vida nós somos espíritas, em outras vidas, por exemplo, passado, nessa época de Kardec, nós podemos estar oprimindo aqueles que se declaravam espíritas, né?
podemos estar zombando. Então, mas hoje já estamos numa nova vida e aprendemos pelo progresso a conhecer o Espiritismo. Então, a gente não deve ficar condenando outras religiões, porque nós também participamos dela. Nós éramos todos já participantes da religião católica ou da religião protestante. Então, nós devemos agradecer a Deus hoje por estarmos conhecendo o Espiritismo, né? Mas, se nós olharmos para trás, e não muitas vidas, poucas vidas atrás, talvez estivéssemos naqueles que chamavam os espíritas de loucos, de insensatos, né? Mas hoje, graças a Deus, essa parte do preconceito contra os espíritas diminuiu e muito, diminuiu bastante mesmo. Porque o progresso vai mostrando às pessoas que têm um pouco mais de reflexão que a verdade trazida pelo Espiritismo tem uma lógica muito boa e importante. Então, somente aqueles que ainda estão em religiões que proíbem até a análise não refletem sobre isso. Mas as religiões que não são tão ferrenhas na análise, eles percebem que somente com o conhecimento da reencarnação, por exemplo, dá para ver a infinita justiça de Deus. Sem reencarnação não tem como. Então, como a gente vai ver um dos atributos mais importantes de Deus, que é a misericórdia e a justiça aliadas, sem o conhecimento da reencarnação. Então, é isso que nós vimos trazer essa noite. Então, eu volto para o Adriano, para ver se tem alguma contribuição nesse assunto, que pode ter muitas contribuições, algumas questões, alguma dúvida, alguma não concordância. Fique à vontade. O Edson. Pois não, Juju. Desculpa, eu não vi. Não. O Edson, você falou aqui, posso falar? Pode falar, sim. Adriano? Tá. Você falou aqui, no início não, no meio, você falou assim sobre os milagres, né, do Espiritismo. O Espiritismo não faz milagre. E você comentou a respeito de Moisés e sobre Jesus também, né, que teria que ter sinais, né, para poder ser os eleitos de Deus naquela época. Mas nós estudamos, acho que foi no Céu e Inferno, na Gênese, lembra quando você passou da Gênese, da transformação, da formação do mundo, e que não lá falava que lá não tinha milagres? Então, para o nosso conhecimento hoje, se alguém vir e comentar com a gente a respeito de milagres, isso aí é um pedestal para a gente também, né? Para a gente falar não entrar em contradição com as outras religiões, mas para dentro da gente mesmo, a gente já tem esse quinhão de conhecimento. Isso mesmo, Judite. Nunca houve milagres. Mas, por exemplo, tem aquela passagem de Jesus que eu gosto sempre de citar, de quando ele estava passando, aquele cego começou a gritar, que Jesus, aí ele foi lá, o que queres que eu faça? Que eu veja. Ele cuspiu no chão, pegou uma massa daquela lama, passou no olho do cego, e o cego passou a ver. Depois disso, os discípulos, o cego foi, perguntaram a ele, Senhor, quem pecou para que ele ficasse cego? Ele ou seus pais? Né? Então, só essa pergunta mostra que os discípulos conheciam a reencarnação, não é? Porque se não existisse reencarnação, as pessoas seriam criadas no momento do nascimento. Então, como que podia ser ele? Só podia ser os pais, se ele fosse criado no mesmo nascimento. Aí Jesus fala, nenhum nem outro. Ele veio assim para a glória, não são essas palavras, mas eu estou falando mais ou menos, para a glória da minha missão.
Ou seja, era um espírito tão bondoso que ele aceitou vir com uma cegueira que Jesus poderia curar naturalmente, sem milagres, para que se demonstrasse aqueles sinais que o povo pedia. Então, eram coisas foram necessárias à época, porque se não mostrasse sinais, as pessoas não iam acreditar que aquela pessoa fosse enviada de Deus. Da mesma forma que quando nós estudamos na Gênesis, você lembra, Judite, que e no céu e inferno também, que aquela noção daquele Deus trazido por Moisés, né, de um Deus forte, vingativo, um Deus foi necessário porque aquele povo da época, que éramos nós, né, muitos de nós aqui lá, nunca aceitaria um Deus bondoso, um Deus doce, sempre tem que ser um Deus superpoderoso, que dizimava a cidade dos inimigos, senão para eles não seria Deus. Então, tudo é feito de acordo com a época, por isso que a gente não pode criticar, né? Por exemplo, vamos criticar essa visão de Deus de Moisés, mas foi necessário Moisés colocar. Da mesma forma, os sinais, quando Moisés começou a fazer os sinais lá junto com os magos egípcios, né? Até Kardec fala, mas se milagre fosse todos de Deus, como que os faraós do Egito, que não estavam com a justiça do seu lado, também replicavam os milagres de Moisés, né? Então, mas é porque o povo da época precisava. Não sei se eu me fiz entender, Judite. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Muito obrigado pela sua pergunta. Eu que agradeço. Obrigadão. Obrigada. Mais 9 minutos temos para aproveitar. Sabe, Edson, você me fez lembrar quando eu estava na quinta ou sexta série, naquela época que era ginásio. Nós tínhamos um professor de língua estrangeira que ele era muito católico, sabe? Fazia parte da comunidade católica de Marília, tinha nome. E um dia ele perguntou para mim na sala de aula, na frente de todo mundo: qual a sua religião? Eu virei para ele e falei: eu sou espírita. Sabe o que ele respondeu para mim? Como você, com uma menina tão bonita do jeito que você pode ser espírita. Olha a noção que ele tinha da religião. Nenhuma. Então, foi assim, uma situação extremamente desagradável que levou, inclusive, a levar uma carta de advertência. Que ele não podia ter feito aquilo na frente de todo mundo. A gente era criança ainda, né? Então, e não faz muito tempo isso, né? Verdade. Então, já acontecia isso. Verdade. Olha, muitas vezes, eu, por exemplo, minhas crianças, eu não passei por isso, minhas crianças estudaram em escola municipal no pré-primário, e depois estudaram no Bezerra, até entrar na faculdade, né? Então, nós não recebemos preconceito de forma nenhuma. Mas eu conheço pessoas lá no Senda 15 que os filhos estudavam em escolas de outras religiões, e qualquer problema que havia na casa da pessoa, eles eram chamados lá falando que o problema era a religião dos pais. Então, isso não faz quanto? 20 anos? Então, ainda há um pouco de preconceito, mas perto, né, Rosinha, do que enfrentou as pessoas na época de Kardec, as pessoas no começo aqui do Brasil, porque no Brasil teve mais um problema, que foram proibidas reuniões mediúnicas
teve uma lei lá que proibiu, precisou, na época, Bezerra de Menezes, junto, não sei se já foi Bezerra, foi até antes de Bezerra, se juntarem para quebrar aquela lei que falava que reunião espírita era uma coisa proibida, uma coisa não boa. Então, hoje nós estamos vivendo numa sociedade, aqui no Brasil, né? Mas, por exemplo, se você for em países muito católicos que ainda existem, né? Talvez a gente possa ter algum tipo de preconceito. Ainda não posso dizer, porque eu nunca saí do Brasil. Mas dentro do Brasil, nós graças a Deus, tem o preconceito dentro da religião de outras pessoas, de falar que a gente atua tudo no inferno, que não tem... Mas isso não nos afeta, né? Porque a gente que tem que saber isso daí. Mas ficou muito melhor hoje ser espírita do que há 50, 60 anos atrás, aí, que, principalmente em cidade pequena. A gente não sofre muito isso também, Rosinha? Nós moramos em Marília, né? Tem 200 mil habitantes. Mas eu já fui, quando eu trabalhava na nossa caixa como inspetor, auditor, um dia eu estava fazendo uma inspeção numa cidade bem pequena aqui perto de Marília. E na hora do almoço eu estava lendo, eu não sei se é a Gênesis, eu não lembro qual é o livro das obras básicas, no Jardim. Eu almocei e sentei. Naquela época o banco Cidade Pequena fechava para o almoço. E sentei ali. E passou o gerente da agência e olhou e falou: o senhor é espírita? Eu sou. Aí ele falou: eu também sou. Eu falei: o senhor é? Mas que ninguém sabe. Hein? Ele falou: ninguém sabe, porque se ele souber, eu perco todas as contas. Então, eu vou na igreja aqui católica, todo mundo acha que eu sou católico. Então, cidade pequena era bem mais difícil. Mas tem aquilo que Jesus falou da honestidade de opiniões contra a religião, né? Se nós, numa situação assim, a gente mente a religião para se favorecer, nossa própria consciência vai sentir, não é? Por isso que a coragem da religião, ela é muito importante para todo mundo. Mesmo sofrendo algum tipo de perseguição ou de preconceito, até a coragem. Jesus falava na época dele, né? Aquele que está lá no capítulo não colocar a cadeia do alqueire, da coragem da religião, ou seja, Jesus falou: aquele que me negar, eu vou acabar negando no reino do céu. Não é que Jesus ia negar, lógico que não, Jesus ama todo mundo, mas a própria pessoa, a consciência da própria pessoa ia pesar demais. Mas hoje está muito bom, né? Hoje nem se compara, né, Rosinha? A gente tem mais tranquilidade de dizer, né? Apesar de que existem relatos aí, quando eles fazem aquele censo, que muitos espíritas não declaram que são espíritas. Isso é uma realidade que a gente tem que assumir. Tem medo. Ou por medo, ou por... sei lá, por quê. Mas que não declaram. Por isso que sempre o número de espíritas é pequeno. É pequeno, verdade. Mas tá bom, eu acho que a gente tem um bom relacionamento com todas as religiões, né? Isso é muito bom. Em casa, Rosinha, é o maior comunismo. Porque, veja bem, meu pai, minha mãe e minha irmã, depois, a segunda, eu sou mais velho, era Seixinoia. Eu, espírita. A minha outra irmã, nem sei direito o que ela é. Ela ajuda dentro do centro espírita, ela é ecumênica mesmo. E eu tenho meu irmão caçula, que é batista. Aí, um dia minha mãe chegou para mim: filho, o seu irmão quer que eu entre na religião dele, porque ele falou assim: eu não vou ser salva. E a Seixinoia fala que eu já estou salva, filho. Aí eu falo assim: mãe, não esquenta. Porque se ele não gostasse da senhora, lá eles têm uma visão que só da religião deles vai ser salvo.
Então, se ele não tentasse levar a senhora para a religião dele, é que ele não gostava da senhora. Ah, bem pensado, filho. Então, é só a gente acertar os ponteiros que não tem problema nenhum. Coisas da vida, né? É. Tá bom. Obrigada. Obrigado, viu, Rosinha? Nós estamos já praticamente em cima da hora. Eu só queria fazer um pequeno comentário aí dessa última discussão. A maior dificuldade hoje em sermos espíritas, acho que já passamos para a segunda fase, quer dizer, não é a gente mostrar para a sociedade que a gente é espírita. A maior dificuldade é a gente fazer agora o que o espiritismo ensina. Eita, matou a coisa, viu, Adriana? É isso mesmo. Então... Porque se a gente agir bem, a gente passa o maior propagandista do espiritismo, né? E agir no mal, o maior contra-propagandista, né? É por aí mesmo.